sessão de julgamento, dia 22 de julho de 2021, nós fizemos um intervalo. Antes do intervalo, nós julgamos o item 62 da pauta, que era um item da pauta de ontem, mas que nós postergamos para hoje por falta de tempo, né? E em razão de ter pedido de sustentação oral, né, foi julgado hoje, a sessão de hoje. Olhando aqui a pauta de hoje, certo? Veja que mais cedo, nessa manhã, nós julgamos o item 66, que é paradigma, para os itens 67A a 71. O item 72 nós já havíamos julgado antecipadamente ontem, né? E os 73 e 74 são repetidos, o item 72, o item 75 já foi julgado também antecipadamente ontem, o item 76 é repetido do 75. Os itens 77 e 78 também julgamos antecipadamente ontem. Então, colegas, temos ainda, vamos então julgar o item 79 da pauta, processo da empresa Unimed de Campos, Cooperativa de Trabalho Médico, processo que vai ser Não, o item 79 não é repetitivo. Não, é a multa isolada. Pode ser julgado junto com o item 81, que ontem nós julgamos o 75, 77, 78. Não, tá certo. Né? Não, tudo bem. Tudo bem. Então, vamos julgar o item 79 da pauta. O item 81, quando apregoar, aí faz aquele resumo, né? Perfeito. Mas vamos ao item 79 da pauta, processo de empresa médica, temos cooperativa de trabalho médico, será relatado pelo conselheiro Sérgio, que tem a palavra. Bom, já está na pasta, né? Bom, relatório é multa isolada decorrente de compensação não homologada, né? Trata-se o recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente de impugnação em decorrência de auto de infração lavrado para se exigir multa pela não homologação de compensação declarada objeto do processo administrativo final 41, com fundamento no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. A autuação é referente à multa regulamentar, que totaliza R$ 14.308,24, em consequência do não reconhecimento de crédito constante de 8 declarações de compensação transmitidas após a entrada em vigor. Na verdade, aqui é 10 declarações, desculpa a falha, mas é que apenas 8, desculpe, está até correto, tá? São 8 declarações de compensação transmitidas após a entrada em vigor do normativo acima citado com a redação pela Lei 2.249, de 11 de junho de 2010. Porque no total são 10, mas 2 foram transmitidas anteriormente a esse normativo, e as outras 8 posteriormente, daí a multa ser somente sobre o crédito não reconhecido sobre as 8 seguintes. Em contraditório, foi apresentada impugnação com questões de direito baseadas em argumentos que defendem a inconstitucionalidade da exação. Em sessão de 13 de março de 2020, a DRJ Curitiba, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação nos termos do voto relator, acórdão final 094, cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, né? Tratou aqui da multa isolada de compensação não homologada, né? Tratou também aqui da alegação de constitucionalidade, né, com relação ao direito de petição e o princípio da proporcionalidade. O crédito tributário foi mantido. Após a ciência, recurso a esse colegiado, na oportunidade, renovou as questões apresentadas em impugnação e controverte o fundamento pelo qual os órgãos julgadores não podem reconhecer a inconstitucionalidade alegada.
Por fim, solicita que, nas palavras do recorrente, seja recebido presente recurso voluntário, devendo o mesmo ser suspenso enquanto não houver o julgamento por parte do STF do recurso extraordinário 796939, submetido ao regime de repercussão geral, sendo certo que o presente pedido de suspensão se baseia no artigo 15.035, parágrafo 5º do CPC, haja vista a existência de decisão do STF determinando a suspensão dos feitos envolvendo a matéria aqui decidida. É o relatório. O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos, motivo pelo qual tomo conhecimento. Em sede de preliminar, analisa-se questão posta na peça de defesa como principal argumento baseado em síntese no fato de que a matéria afeta aos autos se encontra sob apreciação do STF através do RS 796939, submetida à repercussão geral, que é o tema 736 do STF. Aduz que, com base no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, foi determinada a suspensão de todos os processos judiciais pendentes de julgamento referentes à multa hora em debate, e que este órgão julgador pode reconhecer improcedente o lançamento quando a lei que lhe deu suporte seja reconhecida como inconstitucional, com base no artigo 62, parágrafo 1º, anexo 2 do regimento do CARF. A par de tais premissas, requer, ao fim a suspensão do julgamento do presente recurso voluntário, enquanto não houver o julgamento do RE 796939, para que, na sequência, a presente lide administrativa seja julgada sob a luz da tese fixada pelo STF. Contudo, entendo não assistir razão ao recorrente, vez que não há previsão legal que contemple a suspensão do prosseguimento entre as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, sendo este, a propósito, regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que impõe à administração o dever de impulsionar o processo até a sua decisão final. Então, somente por isso, né, rejeita a preliminar e passo a analisar o mérito. Como razões de mérito, a recorrente se reporta às questões expendidas na peça impugnatória, a seguir reproduzidas. Bom, a primeira delas é a aplicação da multa representa medida inconstitucional, posto que fere o seu direito subjetivo, constitucionalmente previsto, de peticionar aos órgãos públicos. E 2, que a inconstitucionalidade da multa também se afigura em razão da ausência da proporcionalidade da sanção, vez que a não homologação da compensação já impõe encargos em face do contribuinte, isto é, multa e juros sobre o débito não compensado, e tratando-se de má-fé, na operacionalização da compensação, o que não é a hipótese do caso concreto. O contribuinte já está sujeito a uma multa específica e qualificada, como dito, a multa prevista no artigo 18. Apenas aí é uma ressalva do contribuinte que não se aplica, o artigo 18, por óbvio, não se aplica mesmo. Essas questões não foram acolhidas pela decisão de primeira instância com fundamentos no artigo 26A do Decreto 7235/72 e na súmula 2 do CARF. Reitera-se aqui os mesmos fundamentos apresentados pela decisão recorrida, pois, em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise sobre a violação dos princípios constitucionais. Reitera-se que podemos apreciar questões inconstitucionais, mas não para afastar lei, né? É isso que eu quis deixar bem claro. E não há muito o que controverter nessa parte, porque a decisão da DRJ já foi muito rica, né, sobre esse assunto. Aqui ele está só renovando o que foi colocado na decisão da DRJ, portanto, aqui acolho todas as razões que lá estão expostas. Dessa forma, não merece reparos a decisão recorrida. Contudo, deve-se ressaltar que se encontra em julgamento nesta turma, incluído nesta mesma pauta, o recurso voluntário interposto contra a decisão que manteve a não homologação das compensações declaradas objeto do processo administrativo final 41, cuja decisão definitiva repercutirá inevitavelmente no presente processo. Convém ressaltar que, enquanto o ato de não homologação não estiver definitivamente julgado, permanece suspensa a exigibilidade da multa de ofício aqui tratada nos termos do parágrafo 18, artigo 74, da Lei 9.430, e aqui eu apenas reproduzo, que é aquele parágrafo 18, por nós já conhecido e debatido anteriormente. Por fim, destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 6º do anexo 2 do regimento do CARF, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com o processo final 41, até a prolação de decisão final neste último.
Ante exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar arguída e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Obrigado. Debate-se. Fred. Está negando provimento, mas está reconhecendo que este processo depende do julgamento do outro. Não, sim, na verdade, aqui é apenas um comentário, né, que não é que esse processo dependa do julgamento do outro, mas apenas que a lei diz que se o outro, a decisão, ela for definitiva favorável ao contribuinte, a multa não se sustenta. O que eu estou julgando aqui é o pedido do contribuinte, entende? O pedido do contribuinte, é o que eu falei lá no início, é para sobrestamento do processo. Mas, assim, particularmente, eu Sim, acho sim. muito razoável, né? Porque a multa, ela decorre daquela matéria de mérito que está sendo discutido lá. Então, eu não posso dizer que tem multa, eu não posso, salvo o melhor juízo, reconhecer que cabe multa por qualquer circunstância, não estou entrando na questão da inconstitucionalidade, que concordo plenamente com a Constituição do voto. Eu só realmente não tinha entendido a conclusão, porque é estranho reconhecer que a multa, eu não consigo, entendeu? Ainda, Sérgio. Reconhecer que há uma multa... Mas é porque a gente julgou e manteve. A gente já julgou e manteve. A não homologação parcial, né? Reduziu, mas manteve a não homologação, ainda que parcial. Então, tá. Então, você está sobre aquela parte parcial, mas o processo ainda não está tramitando? Não. Não? Veja o seguinte, vocês estão falando do outro processo, do processo da DECOMP. Bom, o processo da DECOMP foi julgado ontem, né? Houve um provimento parcial. É o de ontem, tá? Houve um provimento parcial. A decisão não é definitiva ainda. Apesar de nós termos julgado, a decisão não é definitiva. Ela vai se transformar em definitiva após, se não houver recurso da PFN, enfim, né? Se não houver recurso do contribuinte à Câmara Superior. O que a lei coloca é o seguinte: contribuinte, você nem precisaria impugnar a multa. Exatamente. Se a razão for para se aguardar a decisão da declaração de compensação não homologada que gerou essa multa. É o que o parágrafo 18 coloca. Ó. No caso da apresentação de manifestação de conformidade contra a não homologação da compensação, aí eu estou falando do processo de compensação, que não foi homologado, fica suspensa a exigibilidade da multa de que trata o parágrafo 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto do inciso 3. O que a lei diz? Olha, é lavrada a multa, mas você não se preocupe com ela, não. Por quê? Porque ela fica com a sua exigibilidade suspensa até o julgamento final dessa não homologação. Contudo, o contribuinte pode controverter a multa, sim, e deve, se ele encontrar, por exemplo, erros de lançamento. Essa situação, por exemplo, teve 10 DECOMPs, 2 foi bem eficiente lá, a auditoria, e verificar que 2 delas não eram para ser lançadas mesmo, porque era antes da norma. Mas supondo que as 10 fossem lançadas por erro, o contribuinte controverteria. Peraí, olha só, tem 2 que foram lançadas antes de se inaugurar essa penalidade. Então, obviamente, a gente teria que dar provimento para acolher. No caso aqui, quando está tudo ok pela lei, normalmente os contribuintes controvertem alegando inconstitucionalidade ou solicitando sobrestamento. Sobrestamento esse que, em tese, já foi dado pela própria lei. Quer dizer, quando eu digo pela própria lei, é porque a lei diz o seguinte: olha, você nem precisa impugnar a multa. Então, diante do pedido de sobrestamento e diante do princípio nosso de oficialidade, e que não há norma de regularidade do PAF, nega-se, digamos assim, o provimento ao recurso, inclusive pelas alegações de constitucionalidade, mas está garantido aí, evidentemente, o direito do contribuinte a se aguardar até o final para que a cobrança da multa seja efetuada. Por óbvio, se for um provimento favorável ao contribuinte, a multa cai. Né? Nem a PFN, ainda que a DRFR mande para lá, a PFN não tem nem como ajuizar a ação de execução.
Entende? Essa é a linha que eu coloco. Aliás, Fred, ainda, inclusive, há outras situações. Só para ilustrar, no curso desta norma, houve uma mudança, né? Logo quando a norma foi instituída, ela foi instituída dizendo o seguinte: olha, o lançamento da multa, a base de cálculo, é o crédito não reconhecido. Depois veio a ser modificada para dizer, olha, é o débito não reconhecido. E isso causa uma diferença que poderia o contribuinte controverter em determinadas situações. Imaginemos um saldo negativo de 10 milhões ao final do período. O contribuinte compensa 2 estimativas apenas e isso vem a julgamento. 2 estimativas quer dizer, hoje não mais, né? Vamos botar PIS, COFINS, compensou só 500 mil. Uma coisa é eu lançar a base da multa sobre os 500 mil não homologado. Outra coisa é sobre os 9 milhões e 500, entenda, né? No caso, sobre os 10 milhões, já que não haveria homologação. E aí o contribuinte poderia controverter. Olha, foi lançado sobre 10 milhões, retroatividade benigna, quero sobre os 500 mil, que aí, na minha visão, deveria ser reconhecida. Entende? Então, há vários casos que ele pode impugnar, sim, a multa. Perfeito. Talvez seja interessante consignar algo assim. Desculpe, atravessei o Wilson. Desculpe, Wilson, pode falar, depois eu falo. Não, foi interessante assim, a conversa aí, presidente, porque, na verdade, exatamente é isso, né? Está previsto na lei que a multa, embora seja lavrada, ela fica suspensa até o trâmite final da compensação, né? Isso está bem claro. Agora, o detalhe, assim, que, em geral, vem apartados os dois processos, o processo de compensação e o processo de exigência da multa, e aí tem exatamente uma situação, inclusive, que acabou gerando aquele despacho, né, no outro processo que eu encaminhei para o presidente, porque o próprio regulamento do CARF, ele determina lá que, no caso de ter processos que sejam decorrentes, que sejam julgados em conjunto. E eu tenho uma situação parecida, inclusive foi objeto de um despacho que eu encaminhei para o presidente, solicitando a distribuição por prevenção para mim, né? E nesse caso, justamente, eu até entendo, né? A hora que chegar esse processo que nós estamos julgando, esse que a gente está julgando, então, vamos imaginar que seja negado o provimento, ele vai encaminhar para a delegacia e a delegacia vai ter que ficar aguardando o final de julgamento do processo de compensação. E aqui eu entendo assim que deveriam estar os dois processos vinculados de forma que a hora que chegasse para a delegacia ele fizesse a liquidação dos dois processos, né? Eu coloquei essa observação aí, exatamente afinal, né, por fim, destaque que por tratar-se de processos vinculados por decorrência, nos termos do inciso 2, o presente processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com aquele outro processo. Aí tem observação clara. Mas eu até entendo, assim, só por uma questão de precaução, sobre o qual o Wilson está falando. No passado, quando a gente não tinha um SCC, isso era uma preocupação muito grande, sistema de controle de crédito. Mas hoje você tem, se a gente entrar lá no processo, às vezes, processos apensados, por exemplo, representação fiscal para fins penais, ok? Só para dar um exemplo. Eles não tramitam juntos, mas eles têm uma vinculação lá, uma vinculação eletrônica no SCC, justamente para controle da administração. Não é uma vinculação por apensação. É um outro tipo de vinculação, justamente por quê? Porque aquele processo de representação fiscal precisa ficar aguardando o retorno do processo principal. Eu aqui tive cuidado porque é diferente do processo de representação fiscal, pode tramitar os dois juntos, que continue tramitando os dois juntos. Na verdade, já está penso ao outro. Tá? Os dois já estão juntos, já estão caminhando juntos. Eu só destaquei aqui só por uma questão de desencargo de consciência. Tá. Não, quer dizer que no SCC, na hora que foram cadastrados os dois processos, eles ficam vinculados. Né? Você tem vários tipos de vinculação, né? Uma delas é a vinculação para pensação. Ainda que você tire a pensar do processo, por exemplo, que é o caso da representação fiscal penal, fica lá o número do processo, justamente para ter o controle eletrônico e evitar que se percam, né?
No e-processo também tem esse tipo de vinculação, né? Sim, sim. Inclusive, pode vincular até no dossiê. Exatamente, mas é que vem do SCC também, entendeu? Assim, quando tem valor Sim, de crédito... os sistemas se alimentam, comunicam, né? exatamente. Mas no e-processo a gente já enxerga isso, né? Isso. É o que eu quero dizer. Sérgio, talvez fosse interessante deixar expresso no acordo o fato de que a negativa, né, de provimento ao recurso voluntário, certo, não implica a exigência imediata da multa, uma vez que aí o artigo Mas no voto, na parte dispositiva que fala ou no voto? Antes, né? Não, mas... Ou depois do dispositivo, um parágrafo à parte, porque normalmente depois do dispositivo, quando tem assim uma informação relevante, a gente pode escrever, certo? Como se fosse assim um recadinho para a DRF. Olha, observe isso daqui, observe aquilo ali. Esse recado está no voto. A minha preocupação de dizer toda essa vinculação, o parágrafo 18, está no voto, na parte final do voto. Mas, se quiser, eu posso reiterar ainda depois da parte expositiva, né? Pois é bom colocar como uma forma sintética, como uma conclusão, inclusive, né? Tá. Para quê? Para a pessoa não ter que ler todo o voto e entender que não precisa exigir agora, porque está vinculado. Então. Só por garantia, entende? Para que a DRF não erre lá. E fique bem claro isso, porque acaba sendo relevante também para a gente aqui. Olha, não vou cobrar agora, vai depender do resultado lá, né? E até porque há 2 meses atrás, Nilson, por recomendação do próprio Dr. Sérgio Magalhães Lima, a gente deve simplificar, com razão, esse entendimento, né, quando o processo chega lá na DRF. Então, deixar isso mais claro na parte dispositiva. É que assim, a minha leitura de minha outra vida, né, de DRF, para mim é bem claro, mas eu compreendo a leitura de vocês com relação a esse caso e vou tentar aqui fazer aqui um adendo após a parte dispositiva. Isso. Tá? Eu já estou colocando aqui, já estou escriturando aqui, ressalve-se como apontado na parte final do voto. Depois você ajusta, depois você vê. Vamos votar. Então, o resultado do seu voto, né, é negar provimento ao recurso voluntário. Tá certo? Então, colegas, vamos votar. Efigênio. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. Acompanhe o relator também, presidente. Também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 79 da pauta foi da seguinte maneira: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. E assim que o Sérgio terminar, aí a gente vai julgar agora o item 81 da pauta. Vou logo apregoar. Vou julgar, então, o item 81 da pauta, processo também da empresa Unimed de Campos Cooperativo de Trabalho Médico, também será relatado pelo conselheiro Sérgio. Assim que ele terminar aí os apontamentos dele sem pressa. Estamos tranquilos. Bom, eu botei assim, só para ressalve-se como apontado na parte final do voto, que os efeitos da decisão definitiva no processo número tal, que é o final 41, deverá refletir na exação do presente processo. Não sei se atenderia. Os efeitos daquela decisão deverão refletir. Não sei se... Eu acho que não está claro o suficiente. Eu acho que seria o inverso. A sugestão seria o inverso. O efeito nesse processo depende do resultado daquele.
Deixa eu dar uma sugestão, né? Ressalte que a exigência da presente multa, inclusive em relação ao seu valor, depende, né? Ou então o valor exigível da multa, né? E depende do resultado do julgamento dos processos de compensação a que se refere, a que ela se refere, algo assim. É só para fazer esse vínculo. Link. Né? Bom, então ressalve-se como apontado na parte final do voto que o valor da exação é dependente da decisão definitiva no processo número 4. Isso. Pronto. E Acho que ficou tá ok melhor? assim, né? Então, Por mim, sim. todos concordam? Vamos então ao segundo, que é 81. exatamente o mesmo. Tá? Vocês já devem estar com ele aberto, né? Na verdade, só altera obviamente os valores de crédito não reconhecidos, apenas um, né, que foi totalmente reconhecido e obviamente não foi objeto de multa. O relatório é exatamente o mesmo, né? No final ele solicita que seja recebido recurso voluntário, devendo o mesmo ser suspenso enquanto não houver o julgamento por parte do STF no recurso extraordinário 796939. No voto, eu faço as mesmas considerações, né? E aí eu vou ler só aqui a parte final da preliminar, que entendo não assistir a razão recorrente, vejo que não há previsão legal que contemple a suspensão do prosseguimento entre as normas reguladoras do processo, suspensão do prosseguimento entre as normas reguladoras do PAF, sendo este a propósito regido por princípios, dentre os quais a da oficialidade. E logo após as razões de mérito, todas de índole constitucional com o intuito de se afastar da lei, né? Então, essas questões não foram acolhidas pela decisão de primeira instância com fundamentos no artigo 26A, decreto 70235, no qual o contribuinte controverte que é possível, mas, no momento aqui, na decisão de mérito, reitera-se os mesmos fundamentos apresentados por decisão recorrida. E, no final, novamente, aquela observação que está traduzida de uma forma sintética após a parte dispositiva, e, contudo, deve-se ressaltar que se encontra em julgamento desta turma, incluído na lei, o recurso voluntário lá daquele processo, cuja decisão definitiva repercutirá inevitavelmente no presente processo. Convém ressaltar, aí eu falo sobre o parágrafo 18, e, por fim, destacando a necessidade de vinculação de encaminhamento juntos desses processos. Então, a conclusão seria a mesma: diante exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar arguída e no mérito nego-lhe provimento. E logo após, ressalve-se, né? Conforme concluímos na decisão do voto anterior. É como voto, presidente. Obrigado. Em votação, ficha. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. Vou pôr relator também. Eu também acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento do item 81 da pauta ficou da seguinte maneira: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Colegas, entendo que com esse julgamento nós encerramos a pauta desta manhã. Não é isso? Acho que não ficou nenhuma pendência para trás, não, né? Nós temos apenas... Oi? Não entendi. Pendência para tarde? Para trás. Assim, para trás no tempo. Tudo julgado. Acho que todos foram julgados, né? Até... eu digo encerramos, né? Mas deixa eu registrar aqui que os itens a partir do 82, certo? Até o 98, certo? Todos esses processos foram retirados de pauta a pedido das partes. Portanto, não serão julgados hoje. Aí, devido a esse fato, né, nós encerramos a pauta desta manhã
e creio que não existe nenhuma pendência de processo a ser julgado dos dias anteriores, das sessões anteriores. Por isso, nós só temos 2 processos para julgar hoje à tarde. Eles só são 2 e não são tão complicados. Eu imagino que a gente pode deixar para tarde, né? Ou vocês querem antecipar um deles? Deixa para de tarde, né? Meio-dia, quase meio-dia. Acho que está tá no horário bom, né? São só 3 processos à tarde, presidente? 3, sendo que um é repetitivo. Então, na prática, são 2, né? Tranquilo. Então, Se quiser julgar o meu agora, para ganhar mais. tarde, porque a gente fica com o horário de almoço normal. A gente fica mais tranquilo. Tá tranquilo, né? O dia. para mim está ok. Perfeito. Para mim está perfeito. Pronto, então vamos encerrar a nossa sessão de julgamento desta manhã. Encerrar a gravação. Isso, vou pedir para a Patrícia encerrar a gravação e vou encerrar a minha também. Gravação